aquela carta para ele, porque enquanto ele aguardava a chegada de Paulo, que não sabia quando poderia acontecer, Timóteo saberia então como proceder, como andar, como viver, como se relacionar com a igreja de Deus. Então, Paulo está preocupado com o andar de Timóteo, Paulo está preocupado com o procedimento desse jovem pastor. E Paulo escreve para que ele possa aprender como proceder como jovem pastor naquela igreja. Há bispos e diáconos a serem nomeados, mas que precisam preencher as devidas qualificações. Você vai ver isso no capítulo 3, versículo 1 em diante. E eu me detenho apenas nos versículos iniciais, quando diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Aí ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E aí eu considero todas as qualificações, exigências morais, espirituais, doutrinárias que ele vai estabelecer aqui no capítulo 3, tanto para bispos e diáconos. A recomendação, a exigência que ele faz logo no início desse versículo: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Por irrepreensível, entendemos alguém de quem não se tenha isso aqui a dizer. Uma pessoa isenta de arranhões de caráter. Uma pessoa limpa moralmente. Uma pessoa bem espiritualmente. Uma pessoa que tem uma vida exemplar na sociedade. É o que Paulo vai dizer. Uma pessoa que esteja bem consigo mesma, bem com a sociedade, bem com a família, né? Bem doutrinariamente, são requisitos que se espera de alguém que realmente almeja o episcopado. Isso então nos faz entender que o ministério pastoral não é para qualquer um que esteja de qualquer maneira, porque o ministério pastoral não é qualquer coisa. Ministério pastoral, se fosse qualquer coisa, qualquer um, de qualquer maneira, poderia exercê-lo. Mas porque o ministério pastoral é uma chamada divina, e Deus é um Deus santo, é um Deus que exige de nós também santidade, aqueles que almejam o ministério, então é necessário que sejam irrepreensíveis. Os que almejam o ministério pastoral, a Bíblia ensina que eles devem ser irrepreensíveis. E Timóteo aqui está sendo orientado. Como que ele vai então proceder com relação àqueles que dizem ser chamados por Deus? Como se dará o reconhecimento? Como se dará a imposição de mãos? Sobre quem vamos realmente impor as mãos? Quem será indicado para pastorear as igrejas que vão surgindo? Então, temos que ter todo cuidado, porque nós não podemos errar. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo aqui nessa sua epístola, né? E ele foca isso aqui no capítulo 3 e foca também para Tito no capítulo 1. Ele aborda situações semelhantes às que são abordadas aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo. Há falsos ensinos que ameaçam a unidade da fé e os jovens pastores precisam manter-se puros na doutrina e com foco ministerial. Muitas coisas ruins estavam acontecendo, como falei, o paganismo, o pecado estava graçando naquela região e os pastores, jovens pastores, precisavam ser firmes na doutrina e não se deixar levar pelo pecado, pela sensualidade, pelos desvios doutrinários. Mas Paulo diz a Timóteo: sê tu, pois, o exemplo dos fiéis em todas as coisas. Então, Paulo leva Timóteo à compreensão da responsabilidade, da seriedade da vida pastoral. Na segunda carta a Timóteo, ele enfrenta o fato de que
lhe resta pouco tempo de vida. Se você fizer uma leitura de 1 e 2 Timóteo, você vai observar isso, né? 2 Timóteo é realmente uma carta de despedida. Paulo está se despedindo de Timóteo. Ele deixa com Timóteo a confissão final de sua firme confiança em Cristo e a certeza de que, mesmo que o estado lhe destrua o corpo, não lhe debilitará a visão do futuro glorioso. Paulo termina 2 Timóteo, os irmãos conhecem o texto, com as palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará, a mim, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. É a palavra final de um homem que começou bem, permaneceu bem, enfrentou lutas, sim, mas as venceu. E termina agora a sua trajetória na presença de Deus, firme, convicto, sabedor, para onde vai, confiante de que a carreira aqui acabou, mas a sua vida está guardada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um exemplo para todos nós. Então, e ele deixa então essas palavras como modelo para Timóteo, para que ele também permanecesse na mesma linha, na mesma direção, no mesmo espírito com que Paulo iniciou e viveu. Então você tem aí, né, os destinatários e o propósito da epístola. 2 jovens pastores, Timóteo e Tito, que estão iniciando o seu ministério pastoral, e Paulo, propósito de ambas as cartas, né, 1 Timóteo e Tito, são orientações que ele quer dar a esses jovens pastores para saberem como devem proceder com o rebanho, ensinar a doutrina, como consagrar pessoas ao santo ministério, como refutar as heresias, e 2 Timóteo, uma carta de despedida, onde o grande apóstolo Paulo está dando as últimas recomendações a Timóteo, e ele sabe que logo a seguir ele estará tombando, né, a sepultura, mas a sua vida estará com Cristo, né? Nada o separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, vamos então entrar agora de modo específico. Até agora foi uma introdução geral, né? Falamos de modo geral das epístolas 1 e 2 Timóteo e Tito. Agora nós vamos entrar mais minuciosamente em cada uma delas, tá? Nessa primeira aula, ainda falando sobre 1 Timóteo e Tito. Semana que vem a gente encerra fazendo uma exposição maior acerca de 2 Timóteo. Bem, 1 Timóteo. Vamos recapitular algumas coisas e fazer aqui novas afirmações. O assunto de 1 Timóteo. Na época, havia muitas distorções do cristianismo e algumas delas pareciam ser de origem judaica e outras de origem pagã. Paulo adverte a Timóteo a combater tais doutrinas, né, nos textos que estão aqui registrados em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Eu disse que seria bom que você estivesse com a Bíblia aí para acompanhar a aula. Capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo diz assim: esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, Paulo aqui ele está falando acerca de algumas pessoas que precisavam serem vistas como que começaram bem, mas que se afastaram e estavam causando dificuldades doutrinárias. No capítulo 4, versículo de 1 a 5, Paulo continua dizendo: ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam, mentiras que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Aqui você tem aqui uma mistura, né, de conceitos judaicos, mas também alguma coisa de filosofias pagãs, daquele chamado protognosticismo, que estava proibindo, né, certos alimentos, enfim. E você tem também nisso aí uma mistura com alguns aspectos do judaísmo. Pois que o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então Paulo aqui está falando acerca daqueles que estavam promovendo desvio doutrinário no meio da igreja. As necessárias qualificações para os bispos e os diáconos, uma espécie de currículo mínimo para aqueles que almejam alguma função eclesiástica, eu falei sobre isso agora há pouco, no capítulo 3, né, versículo de 1 a 13, é um outro aspecto do assunto que Paulo vai tratar aqui na primeira carta a Timóteo. O relacionamento com os mais velhos, com as mulheres e com os jovens, capítulo 5, versículo de número 1. Como que Paulo, né, ele é cuidadoso em tantas questões. Veja bem, ele diz: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o teu pai. Então, Paulo diz: quer saber como você vai lidar com os mais velhos? É como se você tivesse que lidar com seu pai, com respeito, com educação. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como se fossem suas mães, né? Como mães, e as mais jovens como irmãs. E aqui chama atenção a ênfase que ele dá: com toda a pureza. Interessante que ele cita os mais velhos, os homens mais velhos, trate-os como se fossem pais, seus pais. Os jovens, como se fossem seus irmãos. As mulheres mais velhas, como mães. E as mais jovens, como irmãs. Aí ele diz: com toda a pureza. Paulo está dizendo: cuidado ao se relacionar com essas faixas etárias, tenha cuidado no modo que você vai tratá-las, com educação, né? Enfim, mantendo o respeito. Agora, quando ele fala das irmãs da mesma idade, as irmãs da mesma idade, ele faz uma ressalva: com toda a pureza. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o perigo que envolve o relacionamento com o sexo oposto. Isso pode ser uma cilada para a sua vida. Cabe ao jovem pastor, cabe àquele que está iniciando o seu ministério, principalmente esse jovem pastor, ter o cuidado na relação pessoal com o sexo oposto, para ele não cair em tentações que são reais, que estão sempre presentes na vida do pastor, qualquer idade, mas principalmente no jovem pastor, que Paulo orienta em relação a essa questão aqui. Há um incentivo à leitura, ao conhecimento das Escrituras, no capítulo 4, versículo 13, ele alerta sobre isso. Ele diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo diz que o pastor precisa ler. Paulo diz que o jovem pastor precisa ser dedicado, ser aplicado à leitura. Ele diz: aplica-te à leitura, né? Seja um homem estudioso, seja um jovem pastor estudioso. Paulo está querendo que Timóteo compreenda, entenda que pastor precisa gostar de ler, pastor precisa gostar de estudar, pastor precisa aprender a debruçar sobre as